Você conhece algum crente supersticioso? Deixa aqui nos comentários. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Luiz Gonçalves. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, a paz de Deus, a graça e a paz. Que Deus possa te alcançar com sua graça e maravilhosa compaixão. Que Deus possa estar assim te envolvendo, aonde assim você estiver. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar a respeito de superstição. Quando a gente era do mundo, ou até mesmo você que nasceu no berço evangélico, conhecia as Sagradas Escrituras desde pequenininho, participava da escolinha das crianças, na igreja, né? Você já foi pego alguma vez em superstições? Você já foi pego por essas coisas que no mundo se conta? Aqueles negócios, sabe? Não pode passar por debaixo da escada, senão vai dar azar. Se quebrar o espelho, Deus nos livre. É 7 anos de azar, Deus nos livre. Eu quebrei tanto espelho já na minha vida que Deus nos livre. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas uma parte da minha vida antes de frequentar a igreja, antes de eu me converter ao cristianismo, eu era um pouco supersticioso, acreditava nessas coisas, né? De você não poder passar debaixo de escada, caiu a vassoura, tem que varrer imediatamente, se caísse a faca no chão, tinha que riscar ela no chão, em sinal de cruz, porque ia ter uma briga. Então, você conhece gente assim, sabe? Mas isso aí é até tolerável, né, para a pessoa que não conhece o Evangelho. Mas e a partir do momento que a gente conheceu o Evangelho? Como que vai ser? Como que está sendo isso? Você conhece algum amigo supersticioso? Manda esse vídeo para ele. Porque a graça, ela veio para quebrar tudo isso. Toda maldição, para quebrar superstições, medos. Eu estava lendo no dicionário e eu vi uma das traduções para a palavra superstição. Superstição, ela quer dizer uma crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, que é coisas que não podem fazer mal, e depositar confianças em coisas absurdas, né? Quando se sentiram na obrigação de ver uma escada e sair de perto dela, passar em volta dela para não passar por debaixo, por causa do medo que se passasse ali por debaixo poderia acontecer alguma coisa de ruim. Uns falavam vai quebrar a perna, outros falavam vai ser atropelado, né? Quantos depositaram confiança, como está aqui ó, na tradução, confiança em coisas absurdas. Pode pesquisar no Google, tá no Google isso aqui. Quantas pessoas depositaram, mas aí eu queria focar na nova criatura, né? No novo nascimento. A pessoa depositar confiança em coisas absurdas, a gente sabe, trevo de 4 folhas, nota de $1 dentro da carteira, pé de coelho no bolso, no chaveiro, né? E eu conheço algumas pessoas que ainda são supersticiosas. O cristão, ele ainda precisa se libertar. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para tentar ajudar de alguma maneira. Porque tem muito cristão ainda supersticioso. Alguns não tem medo disso, né? Não tem medo de passar por debaixo de escada, não tem medo de gato preto, não tem medo se a faca cair no chão, jogar sal para trás. Não tem medo, né? Mas quais são as superstições que existem no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Quantas são as superstições, né, irmão? O cristão, ele acredita, ele acredita em coisas que, se ele fizer, coisas até absurdas, que se ele fizer, isso vai trazer algum benefício, alguma coisa de bom. Tem cristãos supersticiosos ao ponto de não lerem a Bíblia. Olha ela aqui, ó. Eles não leem a Bíblia. Isso é uma maneira de superstição quando ele pega a Bíblia e usa ela como amuleto. Isso é superstição. É depositar a confiança no livro, no material.
no material. Eles colocam numa estante, abre no Salmo 91, coloca no painel do carro. Eles acham que a Bíblia vai proteger o carro dele, né? Mas isso aí não passa de uma superstição, porque a Bíblia ela foi feita e escrita para a gente ler e absorver e viver o conteúdo que está dentro dela. E tem cristão supersticioso, sabia? Tem cristão que coloca fitinha no pulso, não tem? Tem bastante, né? Você conhece algum? Coloca fitinha. Tem cristão que usa crucifixo. Isso também é uma superstição. Tem cristão que acha que se ele não der o dízimo, o devorador vai arrebentar com a vida dele. Tem cristão, porque o dízimo não é uma obrigação, não é obrigatório. Mas tem cristão que acha que se não der, ele vai gastar na farmácia. Isso também é uma superstição. Então, quantos são os cristãos que hoje têm superstição? Alguns ainda têm aquelas superstições do passado, do mundo, né? Aqueles rudimentos. Eu queria deixar aqui um versículo bíblico que Paulo ele fala para Timóteo sair fora dessas fábulas, que naquela época era chamado de fábulas, mas também superstições. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, ó: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ó, mas rejeita as fábulas profanas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo estava instruindo Timóteo a fugir das fábulas, fugir das superstições. E hoje em dia ainda tem muitos cristãos ainda que têm essas superstições do passado, sabe? Coisas que os antigos contavam e pessoas acreditam até hoje. Tem gente que acredita, por incrível que pareça, que não pode tomar leite e comer manga ao mesmo tempo, porque senão vai morrer. E irmãos, tem cristão que ainda vive, mas Cristo ele veio para nos libertar disso, para mostrar para a gente que a gente não precisa ter medo dessas coisas. A gente não precisa usar a Bíblia como um amuleto. A gente tem que saber que a função dela é nos dar conteúdo, conhecimento e nos libertar do engano. Não usar ela como amuleto. Tem cristão supersticioso que trata a Bíblia como se fosse um amuleto. Qual é a diferença do homem mundano? O homem mundano ele anda com pé de coelho no chaveiro, no bolso, põe a nota de $1 na carteira, que diz que aquilo vai trazer mais dinheiro. E tem cristão que acredita nisso. Me perdoe a todos aí que tem essa prática, mas cristãos que praticam voto com dinheiro, sendo que eu já vi muitos votos feitos na Bíblia. E o voto de Ana mesmo foi um voto que não foi com dinheiro. Ela fez um voto do coração dela: Senhor, eu te dou aquilo que eu peço, um filho, e eu vou dar ele. Samuel, vou entregar ele para ele servir no templo. E Deus ouviu a oração dela. Hoje em dia mudaram, né? Mudaram. O voto hoje em dia ele é na base do dinheiro. Por quê? Porque tem alguém levando proveito em cima disso, né? E muitos crentes ficaram supersticiosos em relação a votos, sacrifícios, ofertas. E acha que fazendo isso vão ter a sua vida financeira blindada, vão ter portas grandes se abrindo na sua vida fazendo isso. E eu conheço muita gente, irmão, que faz voto, faz sacrifício e a vida dela não vai para frente, infelizmente. Então, Jesus ele veio nos libertar das superstições, irmão. Se você conhece algum amigo que é supersticioso, manda esse vídeo para ele. Alguma amiga, o seu pai, a sua mãe, o marido, porque o cristão ele não pode ser supersticioso. O cristão ele tem que viver uma vida livre. Livre. Jesus ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas cristãos eles estão penando. Tem cristão que não dorme direito, tem insônia, é supersticioso, tem medo do diabo, tem medo de espírito maligno, tem medo de que o devorador vai arrebentar com a vida dele. Já viu o cristão assim? Ele levanta de manhã, ele vai fazer uma viagem com a família. Aí ele acorda de manhã, já está tudo prontinho para fazer aquela viagem. Quando ele chega no carro dele, ele vê que o pneu está murcho. Aí sabe o que ele vai falar? Não era para a gente fazer essa viagem.
Ele fala para a mulher dele, tá vendo? Isso é um sinal de Deus. Deus não está deixando a gente viajar. Irmão, isso é superstição. Vamos se libertar disso. Troca o pneu, passa na borracharia, conserta ele e vai fazer sua viagem, que Deus ele vai com você. Ele diz, aonde você for eu estarei com você. Mas a superstição, ela bota um medo no nosso coração e deixa a gente incapaz de fazer muitas coisas. Por isso que às vezes você não consegue usufruir e ter experiências com Deus, por causa do medo de muitas superstições. Há um tempo atrás que acreditava-se até que quem lia muito a Bíblia ficava louco. Alguém já ouviu falar disso? Comenta aqui embaixo. Mas, irmãos, isso é pura superstição, é pura fábula. Fábulas profanas ainda. Então, meu irmão, nesse vídeo aqui de hoje, Deus ele quer falar para você, não tenha medo, viva a vida sem medo, porque a superstição ela traz medo e insegurança. E a gente começa a colocar a nossa confiança em coisas que não pode fazer nada por nós. O supersticioso, ele acredita naquilo que não pode mudar a vida dele. Como a gente leu aqui, ó, na tradução da palavra supersticioso, ele começa a depositar confiança em coisas que não pode fazer nada por ele. Tem cristão que fazem orações repetitivas, achando que aquela oração repetitiva vai proteger ele de alguma coisa. Eu vou ler o Salmo 91, aí lê o Salmo 91, um mês, 6 meses, um ano, tá 3 anos lendo o Salmo 91 e não consegue nada com isso, porque isso acabou sendo uma superstição. Então nesse vídeo de hoje, meu amigo, minha amiga, deixa a superstição para lá, deixa Cristo libertar o seu coração desses medos que você sente aí dentro. Deixa Cristo te libertar das superstições, de coisas que te contaram, que te botaram medo. Seja livre do medo e da superstição. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje eu louvo a Deus porque eu sou livre de muitas superstições e medos que não poderiam me fazer mal algum. E Cristo me libertou deles. Então, meu querido, a superstição ela deve ser deixada de lado. Deixa essa superstição para lá. Viva a Cristo sem medo. Deus ele vai estar com você aonde você estiver. Se você for sair e ver o pneu da sua bicicleta e ver o pneu do seu carro murcho, não pense que isso é um sinal de Deus para você não ir. E você for lá no ponto de ônibus, der sinal e o motorista não parar, não pense que é um sinal de Deus. Porque Deus ele pode te livrar dentro daquele ônibus que não parou para você. E muitos cristãos ficam supersticiosos achando, ah não, se o ônibus, eu dei sinal, o ônibus passou, é porque Deus já tinha um livramento para mim ali dentro daquele ônibus. Não, meu amigo. Deus ele pode te livrar lá dentro do ônibus. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo. Isso só gera superstições e medo dentro do teu coração. E isso tudo para quê? Para tirar a sua paz. Porque o diabo ele usa essa ferramenta. E essa ferramenta tem sido poderosa para colocar medo em cristão e estagnar, paralisar a vida de cristãos. Cristãos não estão avançando com medo, cheio de superstições, acreditando que vai acontecer alguma coisa de ruim, sendo que não vai acontecer nada de ruim. Deus ele já te protegeu, Deus ele está te protegendo e Deus ele vai continuar te protegendo aonde você estiver. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.